Graça e paz, amados. Amém? Que tão grande privilégio de partilhar desse momento histórico. Igreja Batista Memorial em Campo Grande completou nesse mês 62 anos. Que tão grande privilégio, né? 62 anos proclamando a glória de Deus, a manifestação de Deus neste lugar. E nós ali conversando com os pastores e resolvemos então trabalhar nas cartas, em Apocalipse, nas cartas escritas de 7 igrejas. E eu tive o privilégio de pegar a igreja de Éfeso. Né? Irmãos, nós vamos trabalhar aqui durante hoje e amanhã. Cristo cuida da sua igreja, amém? 62 anos, a certeza e a convicção que Deus está nesse lugar, cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. Dificuldades, lutas, provações, mas Deus está no controle. Ele está no meio da sua igreja. A palavra do Senhor que está aqui, em Apocalipse, do capítulo 2, versículo 1 e 3. Por favor, abra sua Bíblia aí, Apocalipse. Capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Aos anjos da igreja em Éfeso, escreve. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por este momento. Pai, obrigado pela tua presença no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, fala ao meu coração através da tua palavra. Fala aos nossos corações, fala à tua igreja, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Cristo cuida da sua igreja. Nós sabemos que esse contexto, quando esta Apocalipse, né, o livro da Revelação, quando foi dado por Cristo a João, servo João, ele estava na ilha de Patmos, exilado, e nós sabemos que nessa época a igreja era perseguida, né? A igreja passava por algumas dificuldades. Nós sabemos que era o Império Romano, Domiciano era o governador e perseguia a igreja, né? Mas a gente percebe que a igreja de Éfeso, ela não se intimidou, ela continuou perseverando firme, tanto na mensagem de Deus como na palavra do Senhor. Nós sabemos que Éfeso tinha lá um culto à deusa Diana, e nós sabemos que eles sacrificavam crianças, né? Se prostituíam naquela cidade. E tinha lá um imperador lá, César, e eles queriam também que deixassem de cultuar a Deus e prestassem culto a Ele. Mas a igreja de Éfeso permaneceu firme, buscando a face do Senhor, buscando a presença do Senhor. Talvez eu poderia dizer assim, Éfeso foi a igreja nota 10. Né? O versículo que nós acabamos de ler aqui, diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Glória a Deus, Deus tem olhado para a sua igreja nos dias de hoje e Ele percebe o que a igreja tem feito, o quanto ela tem trabalhado, o poder, a manifestação de Deus no meio da igreja. E eu louvo a Deus porque durante todo esse tempo, Deus tem visto o trabalho relevante que Batista Memorial tem realizado neste lugar, em Campo Grande, na nossa cidade, no nosso estado. E por isso nós agradecemos a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos perceber o quanto é importante, né, a igreja trabalhar e deixar o seu legado, a sua história.
vida sendo transformada ao longo dos anos. Isso foi o que aconteceu na igreja de Éfeso. Irmãos, Paulo, quando recebeu essa revelação, e ele passou para as 7 igrejas, né, especificamente aqui Éfeso, porque ele queria animar, encorajar, né, fortalecer a sua igreja, o seu povo. E ele queria passar uma mensagem que o Deus a qual eles estavam servindo, o Cristo ressurreto, não estava morto, não estava no sepulcro, mas ele ressuscitou e ele estava presente no meio da sua igreja. E essa é a mensagem para nós hoje, né? O Cristo a qual nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos crer, e nós precisamos acreditar e passar isso para as pessoas, que Ele está presente no meio da sua igreja, vivo, fazendo obras miraculosas, né? Coisas grandiosas no meio da sua igreja. Esse é o Jesus, o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós proclamamos, um Cristo vivo, um Cristo que ainda nos nossos dias manifesta com poder no meio da sua igreja, transformando vida. E ele queria passar para a sua igreja que ele é o princípio, o meio e o fim, o alfa, o ômega. Eles queriam passar que Jesus, que ele é a fiel testemunha, é o primogênito dos mortos, que ele é soberano, que ele é rei dos reis, que ele reina sobre a terra, aquele que há de vir, aquele que ocupa o seu trono de glória junto ao Pai. Amém? Esse é o Jesus que eu e você e a sua igreja serve nos dias de hoje. E a gente precisa passar isso com convicção. As pessoas precisam crer nesse Deus a qual nós proclamamos, nesse Deus que transforma, nesse Deus que muda a vida das pessoas. Quando nós estávamos lendo aqui no texto a carta às igrejas de Éfeso, capítulo 2, e ele continua dizendo assim: tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e o achaste mentiroso. Tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Suportar as provações. Os dias são difíceis. Os dias não são fáceis. Eu sempre digo assim, o mundo não vai melhorar. O que pode melhorar é as pessoas que são transformadas para este mundo morar, pelo poder de Cristo Jesus em nossa vida. É as pessoas que podem melhorar e que podem fazer um mundo diferente. Nós estamos vendo aí quantas guerras, né? Do nada surgindo guerras, né? Países destruindo outros países por nada. Então nós precisamos continuar passando essa mensagem desse Cristo vivo que está no meio da igreja, fazendo algo tremendo, algo diferente nas nossas vidas. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava incansavelmente para alcançar pessoas, para transformar a vida das pessoas. Igreja Batista Memorial, 62 anos. Que seja esse também o seu propósito, trabalhar incansavelmente para que o maior número de pessoas, para que a gente possa povoar os céus no poder do Espírito Santo de Deus. Que nós sentimos essa necessidade no nosso coração e que diante das dificuldades não vamos esmorecer, não vamos desanimar. O inimigo tem se levantado com fúria nos nossos dias, paira-se uma nuvem negra na nossa nação, e este é o momento da gente hastear essa bandeira do cristianismo, que Cristo
que muda, que transforma a vida das pessoas e não se deixar abater diante das dificuldades. Amém, irmãos? Vamos suportar. Todos estes elogios à igreja de Éfeso, a igreja que trabalhava, a igreja que estava firme, que perseverava na palavra, né? Está lá em capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, bem-aventurados, né? Aqueles que leem, que guardam no seu coração a palavra de Deus, certo? E é interessante, depois de elogiar a igreja de Éfeso, ele diz assim, igreja, nessa sua caminhada você falou em um momento, volta ao primeiro amor. 28 anos de união conjugal, né, Márcia? Mas no início a paixão passa, mas o amor permanece, ele deve permanecer. E Paulo está dizendo isso, esse amor tem que permanecer. Olha, eu talvez poderia não falar os meus 15 minutos, passou, pastora, já vou te devolver. Mas, igreja, parabéns. Só a expressão de amor e sentimento, a irmã ali, e eu percebo o quanto vocês amam a Deus. Isso é significativo na vida da igreja, certo? A igreja precisa continuar amando uns aos outros, amando as pessoas lá fora e transformando a vida das pessoas. Volte ao primeiro amor, busque a face do Senhor, permaneça na palavra do Senhor, como diz o pastor, que mora lá em Éfeso, mora lá em Gálatas, mora numa palavra lá que muda a vida da gente, que impulsiona a gente. Caso a gente tenha um calhamaço lá até os confins da terra, história de homens que foram apaixonados, que pagaram um alto preço para pregar a mensagem de Deus. Mas eles escreveram a sua história e eles escreveram o seu legado. Eu queria deixar a minha palavra aqui, encerrar com uma música de Marcos. Uma música dele que diz, Marcos Salles, né? Estamos de pé. Ela diz que a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não parou a igreja. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que diante das dificuldades, nada pode parar o memorial, porque o Senhor está no meio dessa igreja. Amém, irmãos? O Senhor está no meio dessa igreja. Por isso nós estamos de pé e por isso nós vamos continuar proclamando a mensagem que transforma a vida das pessoas. O nome de Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou e Ele está no nosso meio. Ele derramou o seu sangue para que eu tivesse uma vida plena, completa, na presença do Senhor. Amém, irmãos? Essa palavra que eu quero deixar para vocês nesta manhã, lá na carta ao Efésios. E obrigado, porque a gente pode tirar lições preciosas. Vamos perseverar, vamos permanecer, porque Deus nos ama de maneira incondicional. Amém? Pastora, por favor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai. 62 anos de existência. Obrigado porque o Senhor habita nesse lugar. A presença do Espírito Santo de Deus tem se manifestado nesse lugar, na vida dessa igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nada, Pai, que nada possa impedir que a tua igreja busque a tua presença, a tua face, que seja dependente do Senhor, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, dê porção dobrada do teu Espírito à tua igreja, Pai, e que ela continue sendo uma referência neste lugar, proclamando as grandiosidades que o Senhor tem feito no meio do teu povo, para a honra e glória do teu nome, Pai. Abençoe o memorial, Pai. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, amada igreja. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, todos os dias. A bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirá. A segunda carta é encaminhada à igreja de Esmirna. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse 2, versículo 8, e acompanhar a leitura, por gentileza. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último,
aquele que foi morto, mas reviveu. Conheço as tuas obras, a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. A segunda carta é direcionada a Esmirna, e quando nós vamos tirar o significado da palavra Esmirna, ela traz como significado mirra. E a mirra é uma planta muito peculiar que exala um cheiro suave, um perfume muito agradável. Em vários momentos na Bíblia, a mirra é utilizada, ela é mencionada. E não é à toa que essa igreja chamada Esmirna significa mirra. Assim como a mirra, para que extraia o seu perfume, precisa ser esmagada, moída. Essa igreja também passou por um momento de muita dificuldade. Essa igreja também representa eu e você, que muitas vezes somos pressionados, somos esmagados pelas adversidades da nossa vida. E essa igreja, ela passou por um momento de perseguição. Embora estivesse localizada num lugar de muita riqueza, era uma igreja que estava passando por muita dificuldade financeira. Os crentes eram perseguidos, mortos, martirizados. E os seus bens também eram confiscados. E tudo aquilo que eles estavam passando naquele tempo de tribulação era porque quanto mais eles eram pressionados, mais esmagados, mais pisoteados, mais humilhados, mais perseguidos, eles exalavam o bom perfume de Cristo. Essa é a única igreja em que o Senhor olha para ela e não traz uma exortação sequer. A minha oração é que eu e você sejamos como essa igreja, fiel, perseverante, uma igreja corajosa, uma igreja ousada, que não negocia os seus princípios e valores, uma igreja firmada na palavra de Deus. Vivemos muitos desafios diariamente e nós precisamos a cada dia mais nos fortalecer em Deus. A mensagem de Jesus para a igreja de Esmirna nos ensina que devemos ser fiéis a Ele em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento. No momento da fartura, mas no momento da escassez. No momento da saúde, mas no momento da doença. No momento da alegria, mas também no momento da tristeza. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E muitas vezes eu e você somos colocados nessa mesa. E como o salmista diz, Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Talvez o seu inimigo seja a ansiedade, seja o pânico, a depressão, decepção, angústia, um diagnóstico, uma preocupação. Eu gostaria que você visualizasse essa mesa preparada para você. E diante dos seus inimigos você diz, olha a ansiedade, olha medo, olha a perseguição, olha a escassez. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim. Essa era uma igreja perseverante. Jesus não nos prometeu uma vida fácil. Jesus nos prometeu uma vida eterna. Essa igreja, ela tinha os pés no chão, mas ela tinha os olhos na cruz de Cristo. Quer ser meu discípulo? Dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Jesus faz então um elogio àquela igreja de Esmirna. Versículo 9, ele diz, conheço as suas aflições.
Jesus conhece as suas aflições. A Bíblia fala que a palavra ainda não chegou à nossa boca, Ele já conhece. A Bíblia fala que as nossas lágrimas podem jorrar a noite inteira, mas pela manhã ressurge a esperança, a alegria vem pela manhã, porque a alegria do povo de Deus não é circunstancial. A nossa alegria é firmada no Deus da nossa salvação. Nós elevamos nossos olhos aos montes, igreja. Nós sabemos, nós temos convicção, nós temos certeza de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Embora materialmente essa igreja fosse muito pobre, Jesus olha para ela e fala assim: aos meus olhos, você é rica. Precisamos aprender a sermos ricos daquilo que o dinheiro não compra. Precisamos ser cheios da graça de Deus, cheios da compaixão de Deus, cheios do amor, da bondade, da misericórdia, cheios de fé em Cristo Jesus. Mas o Senhor olha para aquela igreja e diz: diante dos olhares aqui você é tão pobre, mas diante do meu olhar você é tão rica. Que o Senhor possa olhar para nós esta noite, vi 62 anos de história, como um corpo de Cristo, mas individualmente, olhar e falar: meu filho, às vezes você se acha tão limitado, você se acha tão pequeno, tão frágil. Mas é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você é fraco, você é forte em mim. Igreja abundante, cheia da graça do Senhor. O Senhor conhece a sua igreja. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece os seus temores. O Senhor conhece as suas angústias. O Senhor conhece os até quando. O Senhor conhece: Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu não compreendo. O Senhor conhece todas as coisas. O profeta Isaías diz que o ouvido do Senhor não está fechado para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos salvar. Por isso eu e você precisamos ser como essa igreja, perseverante, ousada, corajosa, marchando pelas ruas da cidade, dizendo: eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança, e eu sei que basta uma palavra do Senhor para que toda situação que me preocupa seja transformada. Essa igreja estava num contexto de perseguição. No versículo 10, Jesus disse que ficaria um pouquinho pior. Mas ele traz uma palavra. Ele diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que porventura você possa sofrer. Não tenha medo do inimigo que muitas vezes vem te afrontar com palavras de intimidação, com setas do desânimo, da dúvida, da indiferença. Não tenha medo. Quando nós olhamos para o contexto daquela igreja, para a realidade daquele povo, nós percebemos que aquela perseguição também era uma provação que o próprio Deus permitia, para que aquele povo a cada dia exalasse ainda mais o perfume de Cristo, perseverasse ainda mais. E o Senhor os aprovava na sua fidelidade. Cristo avisa a igreja de Esmirna que sofreria perseguição durante 10 dias. Se você olhar no texto, 10 dias traz uma ideia de completude. Um tempo breve, um tempo determinado. Meus queridos irmãos, Deus estava falando com aquela igreja e está comunicando conosco nesta noite. Não importa o tempo que você tem sofrido, essa tua luta, essa tua dificuldade, essa tua lágrima, esse teu medo tem um tempo para acabar, para encerrar.
E no tempo que Deus estabelecer o seu ponto final, nada pode impedir. Quando andares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. É promessa do Senhor. Não somos isentos de dificuldades, de dores, de perdas. Mas em todos os momentos, nós podemos desfrutar da presença do Senhor, do consolo do Senhor, da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor para com a nossa vida. Jesus estava sinalizando para aquela igreja: sua luta tem prazo para terminar. E eu libero em nome de Jesus sobre a tua vida nesta noite: o seu choro tem prazo para terminar. Reprime a tua voz de choro, porque há galardão para as tuas lágrimas, aleluia! Não é tempo de choro. Ele não pode durar para sempre. Tem um tempo. O Senhor quer nos dar vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Coroa a autoridade em vez de cinza. Não é negar a dor, não é negar o sofrimento, mas é não permitir que o sofrimento roube o meu contentamento em Cristo Jesus. Roube a minha alegria em Cristo Jesus. João estava em Pátimos, abandonado, um lugar sombrio. Não é o lugar, não é o momento, é a presença. E naquele lugar sombrio, naquele lugar de medo, de abandono, o Senhor dá a ele uma grande visão. Meus queridos irmãos e irmãs, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus é poderoso para abrir os nossos olhos espirituais e nos fazer enxergar aquilo que nosso olho ainda não viu, aquilo que nosso ouvido ainda não ouviu, aquilo que ainda não chegou no nosso coração. Você crê nisso? Deus é maravilhoso, mas não somente isso. Deus traz uma promessa para aquela igreja. E ele diz no versículo 11, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa igreja diariamente estava sendo perseguida e muitos foram jogados para ser comidos por feras, queimados vivos, decapitados, mortos, jogados em abismos. E essa cidade era uma cidade de atletismo, em que os seus atletas, quando ganhavam, recebiam uma coroa. Uma coroa corruptível. Mas Jesus está falando: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Jesus nos garante ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode se colocar em pé? O Senhor quer colocar uma coroa na nossa cabeça. E que Ele encontre, em nome de Jesus, o nosso coração nessa noite, na nossa jornada de fé, fidelidade, perseverança. Que não venhamos negociar jamais os nossos princípios, os nossos valores, o nosso amor a Jesus. É interessante que a mirra, ela foi entregue ali no nascimento de Jesus. Aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas foi um presente profético, porque também a mirra era utilizada para embalsamar os corpos dos sepulcros. A mirra sinalizava que Jesus sofreria uma morte. Mas no início desse texto, a Bíblia nos garante que o Senhor é o primeiro, é o último. Foi morto, mas ressuscitou. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Graça e paz, igreja. Amém? Parabéns para vocês. Parabéns para nós. 62 anos de Igreja Batista Memorial. Uma linda história. Um grande legado que está sendo construído. Já muita coisa foi feita e muita coisa há de ser feita. E você é chamada a fazer essas coisas
que temos que viver como igreja. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 12. Nós estamos, desde ontem, falando sobre o tema Cristo cuida da sua igreja. E para isso nós estamos usando as cartas às igrejas, às 7 igrejas, as cartas que estão no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos falar primeiramente sobre a igreja de Pérgamo e logo mais sobre a igreja em Tiatira. Apocalipse capítulo de número 2, verso 12. Amém? Amém. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas demonstrações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Paizinho querido, Deus amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã tão abençoada, onde tanta coisa boa já aconteceu, tanta ministração poderosa aos nossos corações, por meio dos louvores, das orações. E agora, Senhor, clamamos por Tua graça e por Tua misericórdia, que o Senhor nos toque por meio da Tua palavra. Abra nossa mente, o nosso coração, ilumina, Senhor, o nosso ser. Precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, usa a minha vida, Senhor, por Tua graça. Assim eu oro juntamente com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na carta à igreja em Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. E a referência é clara. A espada de 2 gumes representa a palavra do Senhor e também representa o juízo condenatório de Deus. A gente vê as duas possibilidades, os dois significados para esse termo, a espada de 2 gumes. Na palavra do Senhor nós vamos ver referências que tratam da Bíblia, das Escrituras, como a espada. Por exemplo, Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Lá em Efésios capítulo 6, verso 17, você vai ver Paulo falando o seguinte: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo mesmo explica. E aqui, meus irmãos, nós temos essa visão clara de que Jesus é aquele que tem a espada de 2 gumes, porque ele pode separar de maneira muito clara o que é o engano e o que é a verdade. Ele pode mostrar de uma maneira muito objetiva o que é heresia, o que é uma doutrina errônea. Essa espada de 2 gumes serve para fazer a separação entre a verdade e o engano, entre o erro e o acerto.
E também a espada de dois gumes representa o juízo condenatório de Deus, porque ele fala lá no verso 16 que viria contra aqueles que estavam permitindo doutrinas errôneas entrarem na igreja, ele viria com a espada da sua boca e pelejaria contra eles. Então, nós temos também essa figura do juízo condenatório de Deus por meio da sua espada, a espada de dois gumes. E, meus irmãos, Pérgamo era uma cidade muito especial, muito importante. Ela era a capital da Ásia Menor, ela era uma espécie também de capital do Império Romano na Ásia, era um centro cultural, porque em Pérgamo havia uma biblioteca enorme, a segunda maior biblioteca do mundo, com 200 mil pergaminhos. E é interessante a gente perceber, só a título de curiosidade, que em Pérgamo foi onde foi criado o tal do pergaminho. É ali um material feito de couro alisado que permitia as pessoas escreverem e já é um material mais apropriado para livros. E depois vieram os livros como a gente conhece, né? Primeiro os códices, depois os livros como a gente conhece. Mas antes do pergaminho existia só o papiro. E lá em Pérgamo se desenvolveu então o pergaminho. Ali era um centro cultural, ali era um centro também da religiosidade pagã. Havia adoração a diversos deuses, havia um importante templo a Zeus. Havia ali também em Pérgamo um templo ao deus serpente, ao deus Esculápio, que era o deus da cura para os idólatras. E também havia ali um templo ao imperador. Naquela cidade se instituiu pela primeira vez o culto ao imperador. Em 29 a.C., ali, naquele lugar, começaram a adorar ao imperador como se ele fosse Deus, um Deus. E aquela cidade era um centro também da religiosidade pagã. Havia um templo para o imperador ali. Havia também a mais importante escola de medicina daquele tempo. E também havia uma escola de sacerdotes médicos. Eles misturavam muito o misticismo com a ciência ali em Pérgamo. E o Senhor Jesus diz para nós que ali estava o trono de Satanás. Verso 13, conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Pensa bem, você tem uma cidade que é um centro da religiosidade pagã, idolatria para todo lado. Você tem ali uma cidade que é um centro cultural, as pessoas eram muito dadas ao estudo também, culturalmente aplicadas, tinha uma biblioteca enorme. Você tem ali uma cidade onde a ciência se evidencia, a escola de medicina. A ciência também tinha lugar naquela cidade, um lugar especial. Então você vê que essa cidade era o ambiente propício para Satanás instituir seu trono, né? Muito ceticismo, as pessoas confiando na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, eram culturalmente robustos, muito misticismo também, muita religiosidade pagã, muita idolatria, um ambiente propício para Satanás instituir um trono. Quando Jesus fala que o trono de Satanás estava naquele lugar, ele está dizendo que o sistema era governado por Satanás, em todas as suas dimensões. Você consegue entender isso? Satanás governava o sistema daquela cidade. E, meus irmãos, Jesus destaca que aquela igreja em Pérgamo era muito eficaz em resistir toda essa perseguição e toda essa pressão externa. Mas
essa igreja começou a enfrentar perigos internos. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, o perigo da contaminação e como Deus cuida da igreja dele, combatendo toda a contaminação, separando o engano da verdade, mostrando para nós o caminho certo a ser seguido. A estratégia de Satanás contra os cristãos havia mudado. Se a tentativa vinha sendo por meio da perseguição, dos ataques externos, e eles estavam fiéis, resistindo, né? Jesus diz a respeito daquela igreja: vocês permanecem fiel ao meu nome, está lá no verso 13. Mesmo quando Antipas foi morto nessa cidade, vocês permaneceram fiéis. Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. Antipas, para você entender, ele foi colocado dentro de um touro de bronze e foi levado ali, colocado dentro daquele touro no templo de Artemis, e ele foi cozinhado dentro daquele touro de bronze. E ele morreu, tanto sufocado, quanto queimado, quanto cozinhado. E mesmo diante de tamanha perseguição externa, aquelas pessoas permaneciam fiéis. Mas Satanás muda a estratégia. Não está dando certo perseguir, atacar de maneira externa. Nós vamos tentar infiltrar doutrinas falsas, ensinamentos errôneos. A gente vai tentar atacar eles por dentro. Misturar, em vez de separar os cristãos dos pagãos, a gente vai misturar o paganismo com o cristianismo. Essa foi a estratégia de Satanás. E Jesus fala que naquela igreja começou a haver pessoas que seguiam as doutrinas, que seguiam a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Aquele profeta do povo de Deus, que lá em Números, capítulo 22 até Números 24, você vai ver que ele foi contratado, vamos dizer assim, ele foi contratado por Balaque, que era o rei dos Moabitas, e Balaque contratou Balaão e falou: olha, você vai profetizar contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, porque o povo de Israel estava tendo vitórias militares muito expressivas, e Balaque estava com medo: eu não vou entrar em guerra com esse povo, se de cima dele não sair a proteção que está sobre eles. Então Balaque falou: Balaão, você vai amaldiçoar esse povo. E pagou para Balaão. E Balaão, aquele profeta que mostrou ser um profeta sem sinceridade, sem fidelidade, vai profetizar contra o povo de Israel. E quando ele vai profetizar, ele só consegue abençoar. E ele tenta profetizar contra, ele tenta amaldiçoar contra por 3 vezes. E você vai ver lá em Números, depois você lê com calma na sua casa, a partir do capítulo 22, que por 3 vezes ele abençoa. Quando ele abre a boca, no lugar de sair maldição, sai bênção. Porque você não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. E aí Balaão dá uma estratégia diferente para Balaque. Ele fala para Balaque: olha, sabe o que você tem que fazer? Lá em Números 31, isso vai ficar muito claro, que a estratégia quem passou para Balaque foi Balaão. Números 31. E já em Números 25 você vai ver a estratégia em prática. Balaão instruiu Balaque a colocar as moças para seduzirem os homens, os moços do povo de Deus, e assim elas introduziram a idolatria no meio do povo de Deus, e você vai ver que realmente aquele povo do Senhor começou a praticar atos reprováveis aos olhos do Senhor, e Deus tem que corrigir o povo dele. Mas qual é a estratégia? Então, quando Deus fala, quando Jesus fala, tem no meio de vocês pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Jesus está falando: tem gente aí que está usando a mesma estratégia que Balaão fez lá atrás. Em vez de ficar preocupado com o ataque externo, Balaão falou para Balaque: você não tem que se preocupar em guerrear contra eles com um grande exército. Você precisa só colocar as donzelas ali. Você vai contaminar esse povo e vai enfraquecer esse povo. E quando Jesus fala, tem gente aí seguindo a doutrina de Balaão, é isso, gente que está introduzindo a contaminação no meio do povo. E Jesus fala também: há contra vocês
Além disso, tem também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram aqueles que diziam que você deve se entregar mesmo aos pecados, se entregar mesmo ao erro, viver como um pagão, como qualquer pessoa, mesmo você dizendo que servia a Cristo. Eles diziam que se você vivesse no pecado, você daria a oportunidade da graça do Senhor ser mais evidenciada, do perdão do Senhor ser mais evidente e acontecer mais frequentemente, porque você está em pecado e Deus serve para perdoar, e Deus existe para perdoar, então você vai evidenciar o perdão de Deus, você vai evidenciar a graça de Deus. É uma doutrina falsa que estavam inserindo na igreja, misturando as coisas, trazendo contaminação. E para os nicolaítas, caberia muito bem o texto de Romanos 6, verso 1 e 2, onde Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós morremos para o pecado. Amém? Não cabe contaminação. Não cabe mistura. Jesus é aquele que cuida da sua igreja. Cristo cuida da sua igreja. E Ele é aquele que mostra de maneira clara o que é verdade e o que é engano. Ele mostra de maneira clara o que é heresia, o que é doutrina falsa. E nós precisamos estar em comunhão com Jesus e comunhão com a sua palavra. Amém? E Jesus nos diz que Ele tem para todo aquele que é cristão fiel, que é cristão sincero, Ele tem um maná escondido. Ele tem um maná escondido. Isso é referência à ceia do Cordeiro, às bodas do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro, onde só aqueles cristãos sinceros poderão comer desse pão, desse maná escondido. Jesus, que cuida da sua igreja, Ele tem uma pedra branca para nos entregar. E a pedra branca era um símbolo. Tanto quando um escravo ganhava sua alforria, nos tempos antigos ele recebia uma pedra branca como sinal da sua libertação. Então Jesus tem para nós libertação. Amém? E o texto fala dessa pedra branca, e essa pedra branca também é sinal de absolvição. Nos tribunais antigos, os jurados votavam com pedras. Uma pedra branca representava um voto pela absolvição. Uma pedra escura, um voto pela condenação. E quando Jesus ele diz que tem pedra branca para os cristãos sinceros, Ele está dizendo: eu tenho absolvição para vocês, justificação. Amém? E quando Jesus fala da pedra branca, Ele também está dizendo que Ele nos aceita, porque a pedra branca era usada muitas vezes como o passaporte, uma espécie de ingresso, onde as pessoas, nas suas comemorações, nas suas festas, davam aos convidados pedras brancas. E com aquelas pedras brancas eles eram aceitos naquela comemoração. E Jesus está nos dizendo: eu aceito vocês na grande festa, nas bodas do Cordeiro. Sejamos cristãos sinceros. Cristo cuida da sua igreja e Ele faz separação entre a verdade e o engano, e Ele combate toda doutrina falsa. Tenha comunhão com Jesus, tenha comunhão com a palavra dEle, porque Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida da sua igreja. Amém? Que Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, apenas o verso 18. Apocalipse 2, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como bronze polido. Para muita gente, a relação com Deus é mais fácil de ser entendida quando nós pensamos na relação de um pai com a filha, ou de um noivo com sua esposa. Talvez essa alusão seja uma boa forma da gente entender como o Senhor despeja o seu cuidado sobre a igreja. Eu tenho uma filha pequena, como você sabe. E a minha filha pequena,
apesar de ter só 1 ano e 5 meses, às vezes eu reparo que ela está disposta a fazer alguma coisa que não deveria estar fazendo. Colocar o dedo na tomada, brincar com uma faca, às vezes até puxar uma passadeira da mesa e derrubar tudo que está ali em cima. Mas, em boa parte das vezes, se tem alguém por perto, se eu estou por perto, ela dá uma olhadinha para perceber se os meus olhos estão postos sobre ela. Parece que é aquela conferência se há aprovação. A carta do Senhor a Tiatira é a carta a uma igreja com obras queridas, com marcas corretas, com uma jornada exemplar. Mas o Senhor tem uma ressalva quanto. A minha filha, por mais fofinha e bonitinha que ela seja, consegue fazer artes inacreditáveis. E eu confesso para você, meus irmãos, nós não tivemos nenhum momento à mesa em que nós ensinamos a Laura a ser violenta, impulsiva, agressiva e desobediente. Parece que esse drive já vem instalado de fábrica e a vontade de fazer coisas ruins está no coraçãozinho dela desde pequenininha. Parece que a vontade de fazer apenas o que lhe é confortável já está ali, a gente não precisa ensinar. A gente talvez se comporte diante do Senhor de forma muito parecida. Nós temos coisas que agradam ao Senhor, mas existem coisas que aos olhos de Deus são reprováveis. O texto destaca 2 características desse Jesus que cuida da sua igreja: os olhos que são como chamas e os pés de bronze. A gente pode pensar em inúmeras aplicações para essa alegoria, para essa metáfora sobre as características de Jesus, desde as mais sóbrias até as mais viajadas e místicas. Mas algumas me chamam a atenção porque me fazem enxergar um Deus que cuida com atenção e com exemplo. Os olhos, como chama, podem indicar também um olhar do Senhor Jesus que enxerga e consome com justiça aquilo que é incorreto. O Senhor enxerga todas as áreas da vida da sua igreja. O Senhor está olhando para a sua filha. Mas, ao mesmo tempo, os pés de bronze podem significar um caminho reto. O Senhor Jesus não apenas observa, mas ele é a autoridade estabelecida, concreta e sólida. Existe também uma percepção de que os olhos estão distantes dos pés. Você pode viajar na maionese à vontade com essas interpretações. Mas o mais importante é entendermos que o Senhor está com os seus olhos postos sobre a igreja. E essa é uma das lições que para a gente pode ser desafiadora ou até reconfortante. Desafiadora porque em muitas das nossas atitudes nós agimos como aqueles que desconfiam do olhar do Senhor. Porque somos como Tiatira, temos um bom comportamento, obras exemplares, mas permitimos que Jezabel esteja no nosso meio praticando aquilo que desagrada ao Senhor. Muitas vezes, em meio a tantas boas ações, práticas e comportamentos ilibados, existe algo que o Senhor não reprova na nossa vida, mas os olhos do Senhor estão postos. Embora, muitas vezes, nós possamos agir como aqueles que acham que o Senhor faz vista grossa, como se Deus não enxergasse que aquela pequena área, aquela pequena seção da nossa vida que não foi ajustada, que há um reinado de Jezabel em nosso coração, o Senhor não observa. Mas a carta a Tiatira diz que Deus olha para tudo, não apenas para as obras aprováveis, mas Deus também enxerga a nossa permissividade para que aquilo que desagrada ao Senhor habite na nossa vida. Nós, como igreja, precisamos observar não apenas as coisas boas que vivenciamos, mas as ruins que permitimos no nosso meio. Quantas Jezabéis vivem nos nossos lares, promovendo aquilo que desagrada ao Senhor? Por outro lado, nós também podemos enxergar de forma negativa que o Senhor não ouve os nossos sofrimentos, que o Senhor não deposita sobre nós misericórdia, que Ele não escuta as nossas orações e tampouco estende a mão diante das nossas dores, visto as nossas perdas, as nossas lutas, as desgraças que vieram sobre nós, mesmo nós não termos feito nada sobre aquilo, algo que escorrega sobre a gente, mas nós não fomos aqueles que plantaram. Então o nosso sentimento é de injustiça. Deus não olha por nós, porque eu estou passando por isso.
A palavra do Senhor diz que Ele tem olhos como chamas e Ele olha para a sua igreja e enxerga tudo. Fogo na Bíblia tem vários significados e um dos que mais me chama a atenção é o entendimento de que o fogo traz luz, que o fogo traz pureza, de que o fogo traz juízo. O Senhor olha com bons olhos e acessa a tudo na nossa vida. Talvez para aqueles que mantêm áreas da sua vida em erro, o Senhor derrama sobre você uma palavra de observância. Deus está olhando para você. O pecado que está aí não está tudo bem. A você que se sente não observado pelo Senhor, Deus está com os olhos postos sobre você. E assim como Deus está com os olhos postos, os pés que nós não olhamos estão caminhando em um caminho de justiça sobre nós. Deus é a autoridade da igreja. Deus olha para a sua igreja, Deus caminha em direção à sua igreja. O que nós aprendemos, então, é que Jesus sabe exatamente o que nós fazemos, quais as nossas intenções, enxerga claramente a nossa jornada. Essa é a palavra de ânimo entregada a uma igreja que se vê com um legado importante, mas sendo completamente permissiva. Que Deus ministre ao nosso coração para que nós sejamos tratados por Ele também, a fim de que nós tenhamos todas as áreas da nossa vida sob o cuidado do Senhor. E que o Espírito Santo opere por meio de nós e através de nós e em nós uma obra de cura. O texto termina com uma premiação. Aqueles que estabelecem a justiça serão usados, então, para levar essa mesma justiça e autoridade do Senhor Jesus às outras nações. Não há possibilidade de sermos igreja se nós não vivenciarmos o cuidado do Senhor. Os olhos do Senhor estão postos sobre a sua igreja. Amém? Que essa seja a palavra que nos conforta, que essa seja a palavra que nos direciona. O Senhor cuida do seu povo. Meu irmão, minha irmã, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele enxerga tudo aquilo que nós fazemos, que é bênção, e aquilo que é reprovável. O mesmo Deus que enxerga também ordena que o nosso caminho seja reto diante dele. Amém? Queridos, estamos completando 62 anos de caminhada. Muitas lutas, mas muitas vitórias. E a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor mais forte. É só por Ele, queridos, que a gente conseguiu chegar até aqui, porque Jesus cuida da sua igreja. E é sobre isso que nós temos falado desde ontem. Jesus cuida da sua igreja. João escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e cada igreja com a sua característica. Nós já vimos 4 igrejas, hoje a gente vai ver a 5ª, e o Senhor da igreja, ele manda um recado para cada igreja dessas. Ele diz, não importa qual é a sua personalidade, não importa como você se comporta como igreja, eu tenho uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para nós essa noite, amém, queridos? Ele quer falar aos nossos corações. Hoje nós vamos começar com a igreja de Sardes. É interessante que Jesus ele olha para o histórico de cada igreja e ele manda uma mensagem que tem tudo a ver com essa história da igreja, com o seu contexto. Sardes era uma cidade que no passado, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ela era muito próspera. E essa igreja, essa cidade, ela era uma cidade fortificada, era uma cidade militarizada, e ela ficava numa colina. E por ali passavam 5 vias que viabilizavam o comércio, e era uma cidade muito próspera. E o povo começou a se garantir nessa segurança, na segurança dessa cidade. Mas aconteceu algo muito interessante, e parece até uma coincidência. No ano de 600 a.C., a cidade foi sitiada pelo Império Persa, e eles encontraram, durante a noite, na calada da noite, uma brecha na muralha. E não foi preciso muito esforço para alguns soldados entrarem na cidade por essa brecha, abrirem os portões e toda a tropa do Império Persa entrar na cidade
e destruir a cidade, e tomar aquela cidade. Essa cidade, ela foi a capital do Império Persa e também da Grécia, e ela foi muito próspera. Passados séculos, 200 anos antes de Cristo, o que acontece com Sardes de novo? Por falta de vigiar, por se acomodar naquela falsa segurança, o Império Grego sitia com Antíoco a cidade e, da mesma forma, ele entra por uma brecha na muralha e, mais uma vez, toma aquela cidade. Jesus, o Senhor da igreja, pega essa história, pega esse contexto e ele começa a falar com a sua igreja. Apocalipse 3, do 1 ao 3, se você puder abrir a sua Bíblia ou acessar o seu dispositivo, a gente vai ler aqui o texto, ele manda uma mensagem para essa igreja. E essa mensagem serve para mim e serve para você também. Então, Apocalipse 3, de 1 a 3. Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras. Tem fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois se não estiverdes alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Então Jesus pega aquela figura das 2 invasões, aqueles soldados que chegaram como um ladrão, e ele avisa a cidade: se você não mudar o seu comportamento, por falta da sua vigilância, eu virei como um ladrão e você receberá a recompensa dessas suas obras. O que tinha acontecido, queridos, com essa igreja? Uma coisa muito simples. A igreja não estava sofrendo nenhuma perseguição, a igreja não estava tendo nenhum problema doutrinário, como as outras cartas que a gente já viu. O que ela fez? Ela se acomodou ao sistema do mundo, ao mundanismo. Ela deixou as coisas do mundo, do contexto que ela vivia, entrarem dentro da igreja. E eles achavam que era uma igreja viva, uma igreja atuante, ela era uma igreja ativista, ela tinha muitas atividades. Só que Jesus olha para essa igreja e fala: vocês estão mortos. Mas ele tem uma boa notícia para a igreja. Vocês estão mortos, mas existe entre vocês um remanescente. Pessoas que não contaminaram as suas vestes. Pessoas que não entraram naquela síndrome que a gente vê hoje do nada a ver. Não é assim? Não tem nada a ver. Isso aqui, não tem nada a ver. E aí o nada a ver vai entrando dentro da igreja e daqui a pouco nós estamos mundanizados, né? Estamos acostumados com o mundo e já não fazemos mais diferença. Por que essa igreja de Sardes não incomodava o império? Porque ela se conformou com aquelas questões. Havia na cidade um templo de Cibele, que era uma deusa, a deusa da ressurreição. E aí eles falavam: poxa, a gente não prega a ressurreição? Eles também têm a deusa da ressurreição, tudo bem, dá para conviver bem. E aí as coisas do mundo, né, da religiosidade pagã, iam entrando dentro da igreja. E Jesus olhou para aquela igreja como olha para nós hoje e olha para as igrejas do nosso século, e ele não aprova isso. Mas existe um remanescente, pessoas cheias do Espírito Santo que não se conformam com essa situação. E ele fala: olha para os remanescentes, ouve eles, vigia, que por meio deles pode começar um avivamento entre vocês. Amém, igreja? E Deus quer fazer um avivamento em nós também hoje. Então, falar sobre Sardes é falar sobre um chamado à vigilância. Estamos meio que distraídos. Parece que Jesus está demorando muito para voltar. A gente vai ver que essas igrejas, além de falar para igrejas locais, o texto nos remete a igrejas locais, a situações locais, ele também nos remete à história da igreja durante os séculos. E a gente está vendo que nós já estamos ali pelas últimas igrejas, né? E logo, logo Jesus vai voltar. Conforme cada pastor for falando aqui, vocês vão identificar que o tempo está muito próximo. Só que a gente acha que passou tanto tempo e Jesus não voltou e a gente ficou meio que conformado. E a gente já está meio distraído, abandonamos a vigilância. Mas igreja de Sardes é ser vigilante, é uma retomada à vigilância, para que a gente não seja pego de surpresa. Amém, igreja? Provérbios 29:1, ele vai falar que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o seu coração, ele será quebrantado sem que ninguém o possa levantar.
Então, Deus vai nos dando chances, vai nos chamando, vai usando pessoas, situações, e a gente endurece o coração, como a igreja de Sardes endureceu. Mas chega uma hora que o coração cauteriza e mais nada que você ouve tem sentido para você. E aí você vem para uma igreja, mas você se torna um religioso. Então, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está falando com a gente hoje, por meio dessa igreja que existiu e que foi admoestada pelo Espírito Santo, né? Não endureça o seu coração, não deixa de ser vigilante. Os tempos são maus, estamos aí cheios de ideologias, né? Ventos de doutrinas, e precisamos voltar para a palavra, precisamos orar, precisamos vigiar. Amém, igreja? Vamos conhecer a próxima igreja, então? Quero convidar o pastor Fábio para subir. Glória a Deus, irmãos. Cristo cuida da sua igreja. Posso ouvir um amém? Ele cuida da igreja de Filadélfia também. Então, quem quiser acompanhar comigo, Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. O Senhor da igreja vai dizer a Filadélfia: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Assim diz aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Aleluia! E o Senhor diz: conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Diga comigo: ninguém. Ninguém, irmãos. A porta que Deus abre para cada um de nós, para a sua igreja, ninguém fecha. Tens pouca força, continua o texto dizendo, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém, irmãos? Quem cuida da igreja tem a chave nas suas mãos. Simples assim, irmãos. Quem cuida da igreja, o nosso Senhor Jesus, tem toda a autoridade. Jesus tem em suas mãos toda a autoridade, domínio, poder e controle sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Continua o apóstolo dizendo: ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Irmãos, isso precisa estar enraizado no nosso coração, que Jesus, ele tem toda a autoridade. Deus é poderoso, irmãos, e a gente não pode levar essa verdade como um clichê ou apenas como um jargão, porque quem diz isso, como aponta o texto de Apocalipse 3, ele é santo e verdadeiro. Então, aquele que tem a chave, ele dá acesso. Quem dá acesso dá oportunidades, mas também quem tem a chave restringe acesso, fecha as possibilidades. Ou seja, irmão, Jesus é aquele que tem o poder de abrir portas na nossa vida, mas também de fechar portas na nossa vida. E aí esse é o problema, quando o Senhor da igreja quer fechar a porta. E aí a gente fica questionando, e aí a gente fica querendo tanto aquilo, e a gente reclama, e a gente diz: Senhor, o porquê eu estou batendo tanto nessa porta, e essa porta não se abre. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, descansa, porque Cristo cuida da sua igreja. Por esse motivo, irmãos, porque Ele cuida, Ele também diz não para a gente. Amém? Todo pai que zela pelos seus filhos, que ama a sua família, vai dizer não aos seus filhos. Então, aquele que cuida da igreja, protege a igreja dizendo não. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nem todo lugar que você gostaria de estar vai ser bom para você. Eu estou querendo dizer com isso que nem todo sonho, nem todo plano que você tanto tem no coração, que você acha que é altruísta, que é abençoador, que é bom, enfim, que todas as motivações são legais, nem tudo que tem no teu coração vai honrar a Deus. O que eu quero dizer com isso é que nem toda conquista que você almeja vai te aproximar de Deus, porque pode te afastar. Porque tem uma turma aí que Deus enriquece, eles vão embora. Deus dá conquista, eles vão embora. Deus prospera, eles vão embora. O nosso coração é enganoso, irmãos. Então tem porta que Deus tem que fechar assim pra gente, sabe por quê? Porque tem coisas que, por mais que sejam lícitas e boas aos nossos olhos, se chegarem nas nossas mãos, terão um enorme potencial de nos afastar de Deus. Posso ouvir um amém? É assim que funciona. Nem todo ministério, irmãos, que eu gostaria de exercer vai edificar a igreja. Pode ser que traga destruição. Ou seja, resumindo toda essa parte, o que eu estou querendo dizer para você está lá em Provérbios capítulo 14.
Salomão resume bem essa ideia, ele vai dizer, olha, há caminho que para o homem parece certo, mas no final é caminho que conduz à morte, irmãos. O Senhor da igreja cuida da igreja, fechando porta. Amém? Às vezes você não vai conseguir enxergar exatamente o que está à sua frente. Às vezes você não vai conseguir enxergar que lá na frente você vai se deparar com um caminho de morte. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que nós somos ovelhas. Sabe qual é a situação da ovelha? A ovelha, ela enxerga bem aqui, ó. Ela tem uma excelente visão periférica, mas ela tem dificuldade de enxergar à frente. Seu campo visual frontal não é nítido, por isso que tem pessoas que dizem que a ovelha é míope. Mas, irmão, não tem problema, porque quem pastoreia as igrejas vai cuidar das ovelhas e sabe o que é melhor para mim, para você e para a sua família, amém? Ele sabe o que é melhor. Então, se ele fechar a porta, é porque ele sabe o que está fazendo. Talvez você esteja vendo a porta, mas de uma forma nebulosa. Sabe, de uma forma não clara, não nítida, e você está pedindo, Senhor, abre essa porta, porque o Senhor tem a chave, o Senhor vai dizer, olha, filho, eu te amo, essa porta vai permanecer fechada. E talvez você esteja pensando, mas pastor, eu vim para cá, e aqui o texto para Filadélfia está falando que o Senhor abriu uma porta para Filadélfia, vamos falar de coisa boa? Sim, vamos falar de coisa boa, porque o Deus que fecha a porta também abre porta. E é isso que o Senhor Jesus diz para a igreja, olha, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, não é sempre que isso acontece, tá? Mas geralmente, quando o Senhor fecha uma porta, é porque nós não temos o preparo suficiente para administrar o que virá dessa nova oportunidade. Só que a igreja de Filadélfia, ela é diferente. Das 7 igrejas que nós estamos ministrando ao coração da Memorial, somente Filadélfia e Esmirna são as 2 igrejas na qual não há condenação, não há palavra de denúncia ou de crítica da parte de Jesus para essas igrejas. Então a gente pode perceber que Filadélfia é uma igreja diferenciada. Ela não é uma igreja despreparada, ela não é uma igreja negligente. O Senhor fala, conheço as tuas obras, só que a ênfase é diferente daquela que o pastor Márcio colocou sobre a igreja de Sardes. Aqui não há aquela ameaça do tipo, olha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, lembra desse filme? Quem é mais velho aí vai lembrar, entendeu? Então, conheça as tuas obras, não tem esse enfoque. Não, conheça as tuas obras, o Senhor está dizendo, olha, eu tenho visto o teu zelo. Eu tenho visto a sua dedicação. Eu tenho visto o seu amor. Ou seja, o que Jesus está dizendo para essa igreja é o seguinte, você está preparado para um novo tempo. Olha, Filadélfia, você está preparada para um novo caminho. Você está preparada para entrar adiante de uma porta que eu tenho colocado para você. E depois que eu abrir essa porta, ninguém pode fechar. Ninguém, irmãos. Ninguém pode fechar. Só que para o Senhor abrir essa porta, e o que Deus tem ministrado fortemente ao meu coração é que o Senhor quer abrir essa porta para a Igreja Batista Memorial. Vai depender muito mais de nós do que da vontade do Senhor para abrir, amém? Porque o Senhor quer abrir. Vai depender de nós, irmãos, um posicionamento diante do Senhor, um posicionamento em obediência ao Senhor. Vai depender de nós um zelo pelas coisas do reino. Vai depender de nós um preparo, eu posso dizer até um preparo antecipado que vai nos habilitar para receber coisas novas que o Senhor tem preparado para nós. Mas, pastor, Filadélfia não era nenhuma igreja forte. É verdade, você tem razão. O texto continua dizendo, olha, tens pouca força. A gente não conhece exatamente o contexto, qual motivou Jesus a dizer isso. Talvez seja uma igreja pequena, uma igreja de pouca expressão na sociedade, uma igreja com recursos limitados ou com uma pouca capacidade intelectual, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos, irmãos, é que Deus não precisa da nossa força. Pelo contrário, Ele prefere a nossa fraqueza, sabe por quê? Porque é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa vida, amém? É na nossa fraqueza, irmãos. Filadélfia não é uma igreja forte, mas sabe qual é o segredo da Filadélfia? Ela é uma igreja fiel. Vou repetir, Filadélfia é uma igreja fiel. Guardaste a minha palavra e não negaste
o meu nome. 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o que se requer dos servos de Deus é que sejam... Vou repetir, eu sei que agora na segunda vez vocês vão comigo, em nome de Jesus. O que se requer dos servos de Deus é que sejam fiéis, irmãos. 1 Coríntios capítulo 4, amém. Fiéis. Deus não precisa, irmãos, eu não quero jogar uma ducha de água fria sobre você, mas Deus não precisa das nossas estratégias. Deus não precisa de celebridades na igreja. Deus não precisa da força do meu braço, irmão. Deus não precisa de intelectuais no seio da igreja. Sabe o que Deus precisa? Deus precisa de homens e mulheres fiéis ao Senhor. É isso que o Senhor precisa, irmãos. Então a palavra do Senhor nessa noite para a nossa igreja é: seja fiel. Seja fiel no seu trabalho, mesmo que o seu patrão, que o seu empregador não mereça. Seja fiel, irmão, seja leal aos seus liderados, seja fiel aos seus líderes, seja fiel aos seus filhos, à sua família, seja fiel à sua esposa, porque você tem uma aliança com ela na presença de Deus. Seja fiel à igreja do Senhor, irmãos. Sabe por quê? Que já tem uma turma aí, e essa turma é grande, que fica atacando pedra na noiva do Senhor. Não seja do time daqueles que atacam a noiva, mas sim do time daqueles que amam, zelam e cuidam da igreja do Senhor, porque Jesus amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Seja fiel ao Senhor. Tu tens pouca força. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim: pastor, eu estou a ponto de desistir. A minha palavra para você é: seja fiel. Que seja se arrastando, mas avança. Seja fiel. Pastor, está tudo desmoronando. Seja fiel a Jesus. Pastor, está tudo dando errado. Seja fiel a Jesus. Pastor, tudo está indicando que eu vou ser derrotado. Seja fiel a Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor sempre vai honrar. E o Senhor sempre vai abrir uma porta para trazer livramento, refúgio, para trazer solução, para trazer cura, para trazer restauração ao seu remanescente fiel. Aleluia! Seja fiel ao Senhor. E quando o Senhor abrir a porta que Ele deseja para nós, irmãos, nem o mundo, nem Satanás, juntamente com todos os seus anjos, vão poder fechar essa porta, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Aleluia! Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E o salmista vai dizer, e com isso eu concluo a minha fala: os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Que o Senhor ache no meio da Igreja Batista Memorial um remanescente fiel que sempre vai exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Glórias ao Senhor. Quando a gente estava reunido aqui como pastores, aqui nessa salinha lateral há 15 dias atrás, falando sobre o que a gente poderia ministrar ao coração da igreja, essa palavra brotou no nosso coração. E a gente queria deixar ela como um rema memorial nesse tempo. Chegar aqui diante dos irmãos e dizer: Cristo cuida da sua igreja, não é só um título de sermão ou de meditação. É uma verdade espiritual a qual nós cremos. E a gente queria dizer para Memorial, cada um dos pastores que passou aqui desde ontem à noite, a gente queria dizer para essa amada igreja, Igreja Batista Memorial: Cristo cuida da sua igreja. Cristo cuida da sua igreja. Por fim, na igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14, a palavra do Senhor vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, em todas as cartas que foram ministradas aqui, rapidamente, são pequenas doses só, Jesus faz uma promessa para a sua igreja. Em todas elas tem promessa.
E promessa, irmãos, quando Jesus faz uma promessa à igreja, é a lembrança de que as situações que nós vivemos aqui não dizem tudo a respeito da nossa vida. A promessa é dizer que por mais que sejamos fracos, existe alguém que é mais forte do que nós. A promessa é dizer que essa realidade não é a definidora da história da igreja. Há uma realidade para além daqui. A promessa é dizer, da fraqueza, Deus suscita força. A promessa faz nos lembrar que ainda não chegou o fim. O fim só vai chegar quando aquele que está sentado no trono se manifestar em poder e glória. A igreja caminha por uma promessa. Quando Jesus Cristo sobe aos céus, em Atos capítulo número 1, e os discípulos ficam olhando para cima, os anjos dizem assim, o que vocês estão olhando para cima, não é? E aí eles vão dizer, tão certo como vocês viram o Filho do Homem subir, também ele voltará dos céus com poder e grande glória. A igreja tem uma promessa. Irmãos, a igreja tem uma promessa. Nós caminhamos por uma promessa, nós servimos a um Deus que é poderoso. E, para sintetizar tudo o que ele está dizendo aqui, na última igreja, é como se Jesus estivesse matando no peito e dizendo assim, eu tenho poder para cumprir as minhas promessas. Eu e você, nós servimos a um Deus que não joga palavras ao vento, ele cumpre cada uma das suas palavras. E ele cumpre as suas palavras porque ele é poderoso para cumpri-las. E para Laodiceia, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer, eu sou o Amém. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Eu sou o Amém. Amém é uma palavra que para a gente que é crente, para o Crente é uma palavra mais do que conhecida. A gente termina a oração, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você recebe uma palavra de bênção, diz assim, esse ano você vai comprar a sua casa. Esse ano você vai comprar um carro. Esse ano você vai casar. Uai. Nem estava no script aqui, mas é assim mesmo, tem que agarrar na hora que passa. Bom, vamos orar. Agora já. Amém. 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 Aí a gente diz, mas o que é amém? Aí você diria, amém é dizer que assim seja, eu concordo, não é isso? É uma das possibilidades, é sim, de fato, dizer amém, que assim seja. Mas amém, ela tem uma raiz, amém vem da palavra hebraica emuná. Emuná significa fé, crer, confiar. Então, quando você termina de orar e diz amém, você diz, eu tenho fé de que vai se cumprir. Você termina de orar e diz amém, você diz, eu creio. Você termina de orar e diz amém, você diz, eu confio. E essa palavra, emuná, tem a mesma raiz da palavra amém de 3 letras, porque amém não é uma tradução, amém é uma transliteração. Tem palavras que a gente traduz, tem palavras que a gente translitera. O que é uma palavra transliterada? A gente fala do mesmo jeito que é no original, só que com as nossas letras para que soe da mesma forma. Então, amém, amém. Nas línguas por aí, no hebraico, se fala amém também. A gente translitera. Só que no hebraico são 3 letras só, né? Aleph, Mem e Nun. E essas 3 palavras têm um significado, elas eram um acróstico para o povo hebreu. Então, Aleph era Deus, El, Deus. Você tinha Mem, que era Melech, o rei, e você tinha Nun, que era Nemesh, que era fiel. Então, quando o hebreu, ao final das suas orações, dizia amém, ele estava dizendo, Deus é rei e é fiel. É isso que ele estava dizendo. É por isso que quando Deus chegava para o povo e dizia, vocês vão para uma batalha, e o exército é muito maior do que o de vocês, as possibilidades de vocês vencerem humanamente são praticamente ínfimas. Quando Deus dava essa ordem, o povo dizia amém. Por que o povo dizia amém? Porque Deus é rei e é fiel. Por isso que a gente diz amém. E aqui para Laodiceia, Jesus está dizendo, eu sou o amém. Eu sou o amém da igreja. Assim diz o amém. Então a igreja, quando ela recebe uma promessa da parte de Deus, ela pode dizer amém. Sim, sabe por quê, irmãos? Porque para mim e para você e para a Igreja Batista Memorial foi dito um amém no céu e o nome dele é Jesus Cristo. Há um amém sobre a minha vida e sobre a sua vida. E essa é a palavra de Deus para nós nesse tempo do Cristo que cuida da sua igreja. Igreja Batista Memorial, eu sou o seu amém.
Eu sou o seu amém. Eu sou Deus, eu sou rei e eu sou fiel. Que Jesus seja o nosso amém. Por que ele é o amém das suas promessas? Porque não há... Deus e as suas promessas estão colados um no outro. Deus é a sua palavra e a sua palavra é Deus. Por isso que Deus cria as coisas pela sua palavra. Não tem espaço, não há distância entre a palavra de Deus e Deus. Não tem buraco, não tem fenda, não tem onde a gente colocar ali uma cunha para espaçar as coisas, porque Deus é a sua própria palavra. A palavra é a expressão do caráter de Deus e Deus cumpre a sua palavra, porque na sua palavra está o seu caráter. É por isso que ele pode dizer para mim e para você: eu sou o amém, eu cumpro tudo quanto eu digo. E eu digo para você que faz parte dessa casa, toda a promessa que um dia Deus liberou sobre sua vida vai se cumprir, porque Ele é fiel, Ele é rei e Ele é o amém da nossa vida. Nós, irmãos, não servimos a um Deus inconstante. Nós não servimos a um Deus cambaleante. Nós não servimos a um Deus oscilante. Nós não servimos a um Deus indeciso, confuso, a um Deus que volta atrás, que não sabe aquilo que vai fazer. Eu e você, nós servimos ao amém. Ele é Deus, Ele é rei e Ele é fiel. Esse é o rei da Igreja Batista Memorial. Jesus, e eu encerro aqui, duas coisas se repetem nas 7 cartas. Primeiro, que ele sempre se manifesta como aquele. A Éfeso ele vai dizer: eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus anda no meio da igreja. Amém, irmãos? Em Pérgamo ele diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A Tiatira ele diz: estas coisas diz aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. A Sardes ele diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 trombetas. Conheço as tuas obras. A Filadélfia ele diz: estas coisas diz o santo verdadeiro que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. A Laodiceia ele diz: estas coisas diz o amém, o fiel à testemunha, o primogênito das criaturas de Deus. Então, o que eu quero dizer para você é que todas as vezes que nós estamos aqui, Jesus tem uma palavra nova para nós. Estas coisas diz aquele. Jesus está falando com a sua igreja. Irmão, Jesus está falando com você. Jesus está querendo transformar a sua vida e a sua história. Mas outra coisa se repete. Sabe o que se repete? Jesus sempre tem uma promessa para a sua igreja. E sabe como que ele chama a sua igreja? Jesus chama a sua igreja de vencedores. Você é um vencedor pela fé em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer em Éfeso: ao vencedor dar-lhe-ei para que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. A Esmirna ele diz: ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A Pérgamo ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. A Tiatira ele diz: ao vencedor, aquele que guardar as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações. A Sardes ele diz: ao vencedor, será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aleluia! A Filadélfia ele diz: ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e dele jamais será tirado. E a Laodiceia ele vai dizer: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no meu trono. Sabe como que Jesus olha para a sua igreja? Como gente que vence pela fé. O vencedor. Vencedor não é uma classe especial de gente dentro da igreja. Vencedor é todos aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele nós somos feitos mais do que vencedores. Aquilo que hoje é comunhão privada, é comunhão da mesa, é comunhão de cenáculo, onde estão ali fechados dentro daquele lugar. A comunhão da mesa, que é particular, um dia vai se tornar universal. E a nossa comunhão não será mais uma comunhão de mesa, será uma comunhão no trono, porque nós nos assentaremos com o Senhor e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Por que trono, irmãos? Porque trono é símbolo de autoridade, de justiça e de governo. E há um que está assentado no trono, e o nome dele é Jesus Cristo. E aquele que se assenta no trono cuida da sua igreja. Que Jesus manifeste graça sobre nós. E que nós, como igreja, desfrutamos da certeza de saber que é um Cristo que cuida de cada um de nós. Você pode dar uma glória a Deus no seu lugar e aplaudir ao Senhor porque Ele tem feito grandes e boas coisas por nós. Aleluia! Feche os seus olhos. Quero convidar os diáconos, os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia nessa noite, de olhos fechados. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai. Abrimos a Tua palavra, meditamos nela por alguns minutos e expomos o nosso coração
a tua graça. E a cada uma das promessas que fizeste ao teu povo, nós te pedimos, encarna elas na vida da Igreja Batista Memorial. Nós separamos esse fim de semana para te celebrar, para te honrar, para glorificar ao Senhor por tudo quanto tens feito por nós. E te pedimos, recebe a glória, recebe a honra. Hoje é um dia em que olhamos para a nossa história, olhamos para a história da igreja, e ao longo desses 62 anos podemos dizer sim, aleluia, Cristo cuida da sua igreja. Nos dias em que estamos em aparente desvantagem, nos dias em que estamos atribulados, angustiados, feridos, cansados, nós podemos dizer, Cristo cuida da sua igreja. E a cada um que chegou aqui hoje, ó Pai amado, a mãe solteira, o homem que está só, a pessoa que está sozinha nesse mundo, aquele que está desamparado, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, Cristo cuida da sua igreja. Deus cuidará de ti. Nosso trabalho é descansar no Senhor, na sua providência, na sua provisão e no seu cuidado. Pedimos-te, ó Deus, fala poderosamente conosco nessa noite. Enche o nosso coração de fé e de esperança de que é um Cristo que cuida de nós. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus.